Aleluia. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião que jamais será abalado. Vamos ler lá Neemias 1:1, que diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu que me chamo Neemias estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que havia voltado do cativeiro da Babilônia. E eles me contaram aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá e estavam passando por grandes dificuldades. E contaram também que os estrangeiros moravam ali por perto, os desprezavam. E disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões tinham sido queimados, ainda não tinham sido consertados. Amém? Vamos orar? Senhor, neste mês de novembro, vamos colocar de pé para orar pelo mês de novembro? Vamos fazer essa intercessão que nós não fizemos ainda? Pai, que neste mês de novembro nós possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a acertar o alvo. Nos ajuda, Senhor, a manter, ó Deus, a proposta do Senhor para nós. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina, ó Deus, a entrar, ó Pai, nesta missão e não deixar a missão que o Senhor tem para nós. Sabemos, ó Deus, que o mês de Quisleu é um mês onde o Senhor nos dá grandes missões. O Senhor tem uma missão para cada um de nós, e nós não queremos, ó Deus, sair, Senhor, da missão o qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que neste mês, ó Deus poderoso de novembro, nós possamos, ó Deus, experimentar milagrosamente do seu cuidado, milagrosamente da unção do Senhor. Sabemos que o Senhor vai desatar sobre nós um sobrenatural. Dos 12 meses do ano, nós declaramos que de janeiro a dezembro viveremos o milagre, de janeiro a dezembro viveremos o sobrenatural do Senhor, e o sangue do Senhor já nos guarda, o sangue do Senhor nos protege e nos envolve no mover do teu Espírito. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos torne como flecha polida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Jackson, põe a imagem para mim. Aleluia, poder sentar. Queridos, o mês de novembro, ele é marcado como um mês de confiança. A palavra Kislev quer dizer confiança. E nós vemos que neste mês aconteceram algumas coisas que foram marcadas pelo juízo de Deus. É um mês de confiança, mas um mês também de juízo. Então este mês é um mês que nós temos que entender com a mente, com o coração, a fim de avaliarmos os nossos sentimentos e as nossas ações, e que resulta nas nossas decisões. Então nós vemos que este mês ele é marcado por alguns juízos de Deus. Nós vemos aqui o juízo de Deus sobre o povo dele em Israel. O povo foi advertido a respeito de algumas coisas que eles estavam praticando e que não agradava a Deus. E veio o juízo de Deus. Neste mês aconteceu o cativeiro. Não foi um cativeiro preparado por Deus, mas foi um cativeiro que eles geraram para eles, como consequência da maneira com que eles estavam levando a missão que Deus havia dado para eles. Amém? Então este é um mês de você se tornar uma flecha polida nas mãos do Senhor. Você sabe que o arqueiro, quando ele tem um alvo, ele trabalha em suas flechas. E eu quero dizer para você que desde o mês de janeiro até o mês de novembro, Deus vai polir você como uma flecha nas mãos do Senhor.
Então o povo de Israel, ele estava ali sendo trabalhado, Deus queria trabalhar, Deus estava falando, mas a grande questão foi que o povo tomou uma outra direção. Eles receberam uma missão de Deus, e aquela missão não foi concluída da maneira como desejado. Então, qual era a maior missão que Israel tinha? A maior missão que Israel tinha era de amar a Deus, servir a Deus, confiar em Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Quando nós não prosseguimos em conhecer a Deus, nós morremos. Por que você morre? Porque você não encontra motivo para continuar. Então, aquele tempo, Israel, ele começou a viver um momento de muitos pecados, de muita desunidade. Muitas coisas começaram a acontecer sobre Israel. Então, nós vemos que este mês é um mês onde nós precisamos ser ativados por Deus. Este mês está ligado com você ser ativo em Deus. Este mês ele transita entre o ativo e o passivo. Você pode estar ativado, mas neste meio que você está ativado, você pode usar o passivo para aquilo que realmente tem um propósito diante de Deus. Nós não podemos ser passivos, por exemplo, com aquilo que nós estamos vivendo. Digamos que hoje você tem uma situação difícil, você não pode se tornar passivo àquela situação. O que é se tornar passivo? É aceitar a situação. Então veja que o povo de Deus aceitou a situação. Jerusalém aceitou o movimento que estava acontecendo. Como por exemplo hoje, nós estamos entrando num tempo tão complicado, que nós estamos vendo muitas coisas erradas, e nós como igrejas não estamos sendo ativos, ao contrário, nós estamos sendo passivos. E porque era tempo do povo de Deus ser ativo, eles se tornaram passivos a ponto de permitir algumas coisas que fossem ativado o juízo de Deus. Você está entendendo? Então nós temos que aprender que nós precisamos ser ativados e ativar a unção de Deus sobre nós. Então, se você não entender isso, você vai chegar no mês de novembro e você vai estar passivo a várias situações ao longo dos outros meses. Então, quando você estiver no mês de novembro, você precisa estar ativado em Deus, a fim de que você possa desfrutar de provisões, milagres e cuidado de Deus. Amém? Então, o que acontece? Este mês de Quisleu, ou de novembro, é um mês onde o Senhor estabeleceu o arco. Deus estabeleceu o arco do Senhor. Com quem? Com Noé. Alguém que quando ouviu de Deus e recebeu a missão de Deus. Nós vemos na Bíblia que Noé, ele foi o homem que mais ativou o propósito de Deus na terra. Ele aceitou a missão de andar com Deus. Ele aceitou a missão de servir a Deus. Deus decidiu trazer o juízo no mês de Quisleu ao povo. Nós vemos aqui que nos dias de Neemias, em Quisleu veio o juízo de Deus, o povo foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque eles falharam na sua missão, ou seja, eles erraram o alvo. Por que eles erraram o alvo? Porque não trabalharam a sua mente. Este é o mês de nós cuidarmos da nossa mente, cuidar dos nossos pensamentos, ativar na nossa mente a palavra, ativar na nossa mente as direções de Deus. Então, quando o Senhor chega para Noé e Deus entrega uma missão na mão de Noé, deixa eu te dizer uma coisa. Nós como cristãos, todos nós recebemos uma missão de Deus, amém? Não existe cristão que não recebe missão. Cristão que não tem missão, algo está errado na vida dele. Eu quero hoje
trazer a você algo para você perguntar a você mesmo. E caso você entenda que você ainda está sem a missão, para que você ore e procure esta missão em Deus, para que você entre o ano de 2021 ativado, praticando a missão que o Senhor te deu. Amém? Então o Senhor chama Noé e dá uma missão para ele. Qual foi a missão que o Senhor deu a ele? Construir a arca. Então, esta palavra Kislev, ela é representada por um arco. E o Senhor chama Noé e pede uma arca. E qual era o propósito da arca? Salvar aqueles que eram fiéis. Salvar os fiéis. Salvar os fiéis do juízo. Nós estamos muito próximo do dia do juízo de Deus. Então este é um tempo para nós entendermos a palavra especificamente deste mês, porque nós não podemos ficar fora do propósito, porque nós entendemos que o juízo do Senhor, mais uma vez, está próximo de vir. Amém? Então este é um mês para nós entendermos e ter temor do juízo de Deus. Então o Senhor falou para Noé: Noé, eu quero que você construa a arca para mim. Eu quero que você faça uma arca. E o Senhor deu todas as medidas. Noé estava com uma missão: construir a arca para Deus. E o Senhor disse: vai vir um grande dilúvio. Avisa todo mundo que vai vir um grande dilúvio. E aqueles que não entrarem na arca, aqueles que não forem o arco preparado. Quem era a flecha naquele momento? Quem era a flecha polida naquele momento? Diga comigo: Deus. E aí Noé falou: eu tenho que fazer isso. Ele não sabia quanto tempo ele ia prosseguir naquela missão. Agora imagina um homem que não tinha os aparatos que nós temos hoje. E Noé tinha que derrubar as árvores. Eu tenho certeza que você já fez essa reflexão. Mas vamos destrinchar todo o trabalho que ele teve de conseguir a madeira e todo o processo. Passou 120 anos. A dificuldade do tempo. Queridos, a dificuldade do seu tempo não deixou Noé desistir da sua missão. Por 120 anos, ele construiu a arca. Foi difícil, mas ele construiu. E no belo de um dia, depois de 120 anos, ao construir a arca e ao dizer ao povo as palavras que o Senhor havia dado a ele, de que o povo deveria ficar dentro da arca, Noé ficou 120 anos avisando sobre o dia do juízo do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas nós tivemos um fenômeno esses dias, que foi a estrela de Belém, mais uma vez. Você sabia que nós entramos, você sabe que o zodíaco foi tirado da Bíblia, né? Os meses, as representações, nós não consultamos horóscopo, ok? É pecado, não faça isso. Mas Jesus nasceu na era de Aquários. Jesus praticou um milagre nesta era. Por isso Jesus trabalhou tanto com a palavra peixe, pesca, porque esta era, talvez o ano, as representações, porque no hebraico existe essas representações, como por exemplo, este mês é representado pela flecha e pelo arco. Para que serve a flecha e o arco? Para o alvo. Então cada década também tem a sua representatividade. Então Jesus, ele veio nesta época. Então olha só, será Cristocidência? Entramos de novo pelo calendário do Senhor numa era de Aquário novamente. E mais uma vez, dois planetas se unem.
né? E eles provocam a estrela de Belém mais uma vez. Do lugar de onde pôde ser visto, houve clarão, e veio a escuridão e o clarão explodia. Eu não sei se vocês conseguiram ver o vídeo sobre isso. Gente, foi muito interessante. E esse é um fenômeno que acontece, me parece que a cada 400 anos. E é interessante que este específico encaixa novamente no período, tanto da gravidez da Maria, quanto no período em que Jesus começa a exercer os seus milagres. Você está entendendo? Veja que Deus, Ele é muito profético. Deus trabalha com os tempos, Deus trabalha com as estações. Então nós estamos numa época muito específica. Entramos agora numa época que nós temos que nos atentar para o juízo de Deus. E quando Noé, ele estava ali declarando para o povo, poucos quiseram ouvir. Muitos enrijeceram seus corações e perderam a missão de recomeçar um tempo limpo e renovado. Porque Deus quis aniquilar aqueles incrédulos. Então este é um tempo que Deus quer aniquilar os incrédulos. A incredulidade nos afasta. Então quando o Senhor trouxe o juízo, foi exatamente para excluir a iniquidade da terra e começar um tempo novo. Por acaso nós estamos entrando no ano 1, é como se o Senhor dissesse: vou dar uma nova chance, vamos começar de novo. Comece de novo, comece do começo. Começou a caminhar, deu errado, alguma coisa deu errado, alguma coisa te paralisou, alguma coisa te afastou, alguma coisa te entristeceu. Então o propósito é: comece de novo. Só que agora comece com sabedoria, agora comece com inteligência. Porque você já errou, você já se frustrou, então agora você sabe, você agora tem sabedoria para começar de novo e agora conduzir de uma forma madura, que produza excelência para Deus. Quero dizer para você, volte à sua essência de adorar a Deus. É tempo de nós voltarmos à essência de adorar a Deus. Nós não podemos errar o alvo. O nosso alvo é de ser ativos em Deus. Nosso alvo é de ser ativado em Deus. E não de alimentar uma passividade. A passividade para nós é com inteligência, no ponto em que nós temos que ser sábios com aqueles que erram conosco. Amém? Então vamos lá. Deus estabeleceu um compromisso. Veio o dilúvio. O que aconteceu? Somente Noé e sua casa entrou naquela arca. Por 40 dias, Noé passou por um momento terrível. Imagine ele dentro do barco, sem ver o que acontecia, somente na confiança em Deus, confiando em Deus em todo o tempo, crendo naquilo que o Senhor havia dito para ele. Deus estava dizendo para ele: Noé, vai dar certo. Noé, você vai conseguir. Noé, as coisas vão acontecer. Diga para o seu irmão: vai dar certo. Diga: vai dar certo. Vai dar certo. Eu fico imaginando que durante o dilúvio, aquela arca sacudindo, e ele pensando: será que vai aguentar? Só que eu observei algo interessante na história de Noé. Ele recebeu a missão e ele falou: eu vou levar essa missão até o fim, por obediência. Mas quando terminar, eu estou fora desses compromissos. Eu fico imaginando que quando o Senhor dá uma missão para nós, nosso propósito não é de ficar apenas em uma missão, mas de frutificar e multiplicar a missão que o Senhor nos dá.
Então, tudo aquilo que Moisés passou, Noé passou, 120 anos, aquela construção. Quero dizer para você que este ano todo está ligado a uma construção. Então eu profetizo que você vai construir. Você vai ser um construtor de altares de adoração a Deus. Você vai construir testemunhos diante de Deus. Você vai construir obras edificantes aos olhos de Deus. Você vai construir no espiritual relacionamentos com Deus. Porque Noé, ele ficou naquele período construindo uma arca. E no momento em que ele estava construindo, em algum momento dessa construção, em que Noé estava ali, eu percebo que alguma coisa dentro do coração dele deixou de ser ativado. Foi tão lindo quando cessou a chuva e veio a pomba como um sinal de que ele já poderia descer da grande arca. Mas agora, ao estar dentro da arca ou no arco, ele sai então daquele lugar da arca para acertar o alvo. Qual era o alvo de Deus? Começar um novo tempo. Era começar um novo tempo agora de maneira correta. Como a única família que obedeceu a Deus foi a de Noé, então o Senhor falou: eu vou aniquilar os incrédulos, eu vou tirar de cena aqueles que estão fora do propósito, e agora vou permitir que você e a sua casa, que andou comigo até aqui, comece uma geração agora que construa testemunhos diante de mim e que tragam edificação novamente, para que o meu nome seja glorificado. Ei, no ano de 2021, construa a tua casa, levante um altar na tua casa precisa ser um lugar de adoração. Sabe aquelas horas que você passa dentro de uma pizzaria, do McDonald's, passeando em algum lugar? Descubra o prazer de levantar um altar na sua casa, além de você ir para a célula e ter relacionamento com os irmãos na célula, porque quando você deixa de ir na célula, você deixa de se relacionar com a igreja, você deixa de se relacionar com o corpo. Faça uma célula de família para vocês conversarem em família. Meditem na palavra de Deus. Noé e a sua família trabalhou por 120 anos no mesmo propósito. Por 120 anos. Só que eu percebo que quando a arca ficou pronta, eles tiveram 40 dias para descansar dos 120 anos. Aqueles 40 dias dentro da arca, era como se eles estavam dentro do útero de Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Mas quando eles saem da arca, eles não entenderam a missão que o Senhor tinha ao descer da arca. Porque quando ele desce, Noé falou: vou plantar uma vinha. A Bíblia diz que ele plantou a vinha e ele foi lá, amassou algumas uvas e foi beber do suquinho da vinha, que ele ficou tantos dias. Só que ele bebeu demais, ele se excedeu, ficou embriagado. E o filho teve muita liberdade. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca confunda ter liberdade e faltar com respeito. O filho de Noé confundiu isso. Talvez porque trabalharam 120 anos no mesmo propósito, talvez porque estavam juntos. Ele achou que ele poderia desonrar o seu pai, expondo a nudez do pai. Talvez esses anos que passaram juntos, ele passou a observar um temperamento do pai que ele não gostou. Veja que os 120 anos, Deus levanta uma família para construir. E de novo, neste ano de 2021, Deus começou em 2020 com a quarentena, pedindo para todo mundo ficar em casa. E teve marido e mulher que se separaram porque observaram que não podiam viver juntos. Outros entenderam que era bom estar juntos e se uniram. E essa união fez um monte de mulher ficar grávida.
E a casa aumentou. Foram muitas descobertas, mas tudo isso foi um cenário de preparação para aquilo que Deus quer para o próximo ano. Então, em meio a tudo isso, talvez o filho observou que o pai tinha algumas coisas que ele não gostou. E talvez ali no coração, o filho já começou a querer misturar as coisas. E quando o pai estava embriagado, ele chegou lá, o pai estava nu, e ele chama o outro irmão para observar a nudez do pai. O outro irmão, quando viu, virou de costas, pegou um pano de costas, tampou as vergonhas de seu pai e seguiu. Deixa eu te dizer uma coisa, neste ano de 2021, estabeleça um relacionamento de temor. O que faltou para aquele filho foi um relacionamento de temor. Muitas pessoas olham para os seus pais, sabem dos defeitos, mas tem um temor e falam: ele é meu pai, ele é minha mãe, não é? E isso é algo que tem que ser resgatado no povo de Deus, porque os filhos estão deixando de ter o temor, de reconhecer a posição de seus pais, de reconhecer o que seus pais representam. Eu tive pai até os 6 anos, então eu falo que eu tenho uma PAN, porque minha mãe, ela foi meu pai, ela foi minha mãe, ela foi tudo para mim. E hoje eu tenho muito temor a Deus sobre a vida dela, porque eu sei que tudo aquilo que eu sou hoje, primeiramente Deus e depois a minha mãe. Então, o que acontece? Esse filho desonra o seu pai, e isso faz com que o propósito, o alvo de Deus fosse abortado, porque dali Noé amaldiçoa seu filho e ele prossegue dando origem a uma geração perversa. Dele surgiu uma geração, o cara que descobriu o metal, que foi fabricar então facas, espadas, e iniciou-se então mais uma vez uma porta espiritual para o espírito da violência, da morte, do suicídio, entre outras coisas. Veja só, se você errar o alvo daquilo que Deus tem para você, uma consequência vai ser instalada. Então você não pode errar o propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, a casa de Noé, ela foi um cenário de lançamento de Deus. E eu quero declarar que a tua casa nesse ano de 2021 vai ser um cenário de lançamento de Deus. E nós não podemos errar, nós não podemos nos desviar deste alvo, nós não podemos fazer da maneira errada. Mas por que será que Noé bebeu tanto, encheu a cara, a ponto de abrir um precedente no meio da casa dele, e o alvo que era para ser estabelecido foi abortado? Será que Noé desceu da arca dizendo: até que enfim acabou tudo isso, já fiz o que eu tinha que fazer, estou fora? Será que foi esse o sentimento dele? Será que quando ele recebeu a missão de Deus, ele até recebeu aquela missão de bom grado, mas no meio do caminho aquilo foi virando um fardo para ele? Receber a missão, lidar com a missão, carregar a missão como um fardo, faz com que a flecha polida perca o alvo. Olha só, ele passou por todo o processo de construção. Noé, ele foi achovalhado pelas pessoas, porque muita gente falava: esse cara é doido, esse cara é xarope, o que ele está falando não existe, o que ele está dizendo não imagina. Mas olha só, como consequência de algo que havia nascido no coração dele no meio do processo,
algo nasceu no coração. Por que será? Por que será que no final das contas, o propósito de Deus de estabelecer agora uma geração que seria a base, seria a casa de Noé? Toda a nova civilização agora olharia para a casa de Noé. Agora a casa de Noé seria a bola da vez. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes Deus quer que a sua casa seja a bola da vez, mas o diabo, por causa de um sentimento, por causa de uma decisão sua, por causa de um pensamento no meio da missão, um pensamento errado, esse pensamento fez com que a sua casa saísse da bola da vez. A casa que era para ser o instrumento da verdade, um testemunho, se virou algo que não era digno mais de se seguir. Porque ao chegar na terra seca, a família foi dividida. O pai amaldiçoou o filho, porque Noé deu uma maldição para o seu filho Cã, e ele seguiu amaldiçoado, e toda a geração dele ficou amaldiçoada ao longo dos anos e por gerações afora. E a geração de Cã era uma geração idólatra, que deu origem a muitos deuses, e que deu origem a gerações, a um povo, cidade, costume, culturas, todas contra Deus. Mas eu acredito que chegou o tempo de nós estabelecermos o alvo de Deus. Ei, 2021, tua casa vai ser a bola da vez. E você não vai errar isso. Você não vai poder errar este propósito. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus quer nos projetar, nós passamos por obstáculos, nós passamos por adversidade, nós passamos por processos, mas eu quero dizer, no meio do processo não morra, no meio do processo não desista, no meio do processo olhe para o autor e consumador da sua fé. Talvez foi muito difícil não só passar 120 anos, mas depois ter que estar 40 dias no meio de um grande dilúvio. Vocês sabiam que muitos dizem que pela primeira vez que chove sobre a terra foi no dilúvio? A Bíblia fala que subiu terra de baixo e de cima, tudo se abriu. A terra se abriu. Você sabe que debaixo da gente o que existe é muita água, né? Você sabia que eles já estão indo no mais profundo dos oceanos, porque eles sabem que lá existe água potável, porque não temos muita água potável no planeta. Então no dilúvio, a terra se abriu, brotou água das profundezas, como também desceu água dos céus. Então dali, começou aquele processo. Então foram 120 anos, mais 40 dias. Deixa eu te dizer uma coisa, aconteça o que acontecer neste mês, preste atenção na palavra de Deus, não permita que você venha se desviar daquilo que Deus estabeleceu para você. Deixa eu te dizer uma coisa, muitos homens receberam missão. Caim e Abel tinham uma missão de Deus. Seu pai Adão falhou ao se relacionar com Deus. Ele estava lá no jardim de Deus, ele falhou na sua missão de permanecer no relacionamento com Deus. Ele falha neste propósito. E quando ele é colocado para fora, os seus filhos receberam a missão de vir diante de Deus, no altar de Deus, e trazer as ofertas. E nós entendemos que tudo que Caim fazia, ele fazia para si, e não para Deus. Quando ele tinha que vir e trazer para Deus, aquilo para ele se sentia roubado, que ele falava, fiz para mim, não foi para Deus, eu faço para mim. A mesma coisa, o sentimento que nós temos quando nós vamos trazer dízimo e oferta na casa do Senhor, fala, esse dinheiro é meu, fui eu que trabalhei. Não é seu, não foi você que conquistou, mas o Senhor que te permitiu ter ele.
Então o sentimento que Caim pôde ter tido era esse, de estar sendo roubado por Deus, porque aquilo que ele havia conquistado ele tinha que entregar para Deus. E Abel, tudo que ele fazia pelo Senhor, há tanto que ele tinha prazer de dar. Então quando o Senhor olha para Abel, a Bíblia diz que Deus aceita primeiro a oferta, aceita primeiro a Abel. Primeiro ele aceitou Abel e depois ele aceitou a oferta de Abel. Primeiro ele rejeita Caim, já estava rejeitada a sua oferta. Entende? Então deixa eu te dizer uma coisa. Você vai receber missão de Deus. E eu quero que você ore hoje e diga: Senhor, eu quero saber do Senhor a minha missão para o próximo ano. Deus tem colocado missão no nosso coração para esta igreja. Nós temos um alvo de fazer missões fora do nosso país. Eu sempre falo que eu não quero fazer missão fora do meu país, porque meu país também precisa. Mas Deus, Ele explicou algumas coisas para nós. Eu não quero ir fora, mas Deus diz que nós precisamos ter algumas experiências fora. Deus disse que quer nos dar essa experiência de missões fora do nosso país. Então, Deus nos colocou num propósito do próximo ano, esta igreja, ter pessoas que contribuam mensalmente com alguns trabalhos fora do nosso país. Sabe por quê, gente? Alguns países, tem muito cristão passando fome. O cristão aqui não precisa passar fome, se trabalhar tem o que comer. Amém? Então é fora do país que algumas coisas graves estão acontecendo. Alguns irmãos fora do país estão precisando da nossa ajuda financeira. Como nós falamos aqui do apóstolo Antoing, lá na Índia é cruel o que acontece com as crianças e com as viúvas e com os pastores. Então Deus colocou no nosso coração, no próximo ano, aqueles que desejarem ser nossos parceiros mensais, como se você tivesse que pagar um boleto mensal e nós enviarmos essa oferta para fora. Eu ouvi o irmão dizendo que as crianças lá em Angola, eles fazem bolinho de terra para comer. Eles comem terra. Eles fazem sopa de pedra, de tanta fome. Então, o ano que vem, Deus vai levantar pessoas aqui nesta igreja. E nós vamos levantar todos os meses. Em nome de Jesus, eu creio que levantaremos um bom valor para nós enviarmos para essas missões, para nós enviarmos essa ajuda para esses lugares. Amém? Aqui a gente sabe que tem comida farta, tem muita comida no lixo do Brasil. A gente só precisa ser bom administrador. Mas em muitos países lá fora, eles não têm. E nós vamos enviar. Quem está comigo? Quem está com a gente nesse propósito? Nós vamos fazer como se fosse boletos, carnezinho, para você honrar todo mês. E talvez Deus prepare até uma parceria com uma conta bancária já de lá, para a gente já fazer diretamente isso. Amém? É uma missão. É uma missão que o Senhor está nos dando. Enviar recursos para quem necessita, fora do nosso país. E quem sabe nós não vamos lá fazer culto fora, pregar o evangelho fora, não é? Amém? Mas vamos concluir aqui essa palavra. Bom, o que eu quero que você entenda, que neste mês é um mês de nós confiarmos no Senhor. Diga: no mês de novembro, eu vou circuncidar o meu coração na missão em que o Senhor tem para mim. Diga: eu não vou falhar. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje é uma noite de concerto para nós. Tudo aquilo que você adquiriu como dom e que você sabe fazer é uma missão de Deus. E nós temos visto que muitas pessoas podem, mas não entram na missão. E nós temos orado ao Senhor para que o povo de Deus entenda a sua missão. E é tão interessante
que este mês é um mês para nós tomarmos propósito diante de Deus para concluirmos a missão que o Senhor tem para nós. Porque eu vejo que no meio do processo, não somente Israel falha na sua missão e é levado para o cativeiro como juízo, mas também Noé, como sentença e juízo de Deus, vê a sua casa constituindo uma geração muito fora do propósito de Deus. Então este mês é um mês para o Senhor destruir toda a incredulidade em nossa vida. Este é um mês para o Senhor nos ajustarmos o seu propósito. Havia um propósito na vida de Ezequias. No meio do propósito, Ezequias adoece. Eu fico imaginando que a enfermidade não permitiu que Ezequias desistisse da batalha que ele tinha que enfrentar. E a palavra fala que Ezequias ora ao Senhor, e porque ele ora, o profeta vem, e ele fala que ele não podia morrer. Ele tinha alguns inimigos para enfrentar, e aqueles inimigos foram enfrentados debaixo de um decreto profético, porque quando o profeta chega na casa de Ezequias, ele fala assim: olha, o Senhor está concedendo a você mais 15 anos de vida. Diga: Deus vai me conceder novas oportunidades de viver o seu plano. Olha só, aquele rei que tinha algumas batalhas para travar, quando o profeta chega a ele fala assim: olha, pega o arco, a lança e dispare o número de vezes que você puder. E a quantidade de vezes que ele disparou não foi o suficiente para matar o inimigo. O profeta disse: você deveria ter sido perseverante, você deveria ter confiado mais, você deveria ter uma visão espiritual maior. Se você tivesse disparado 5, 6 ou mais, você derrotaria mais. Mas porque você disparou 3, só por 3 você vai vencer. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Alguns terão a oportunidade de receber muito mais flechas. Outros vai receber apenas uma. E com essa uma única flecha, ele vai poder resolver todo o seu destino e toda a sua história. Noé recebeu apenas uma. Ele só tinha uma, então ele não podia errar. Porque se ele errasse, todo o propósito de Deus iria ser colocado em descrédito. Este rei recebeu a possibilidade de mais algumas. Ele teve a liberdade de escolher quantas flechas ele poderia lançar. E eu quero acreditar que o Senhor está dizendo para nós só temos uma possibilidade de atingir o alvo. É guardar o nosso coração. Eu penso que se Noé tivesse guardado o coração dele, independente daquilo que ele estava passando, talvez de uma missão tão prolongada, de uma missão tão demorada, de uma missão que talvez ele dissesse assim: eu não suporto mais. Mas se ele pudesse concluir a missão com o coração alegre, em todo tempo, talvez ele não teria descido daquele lugar tão frustrado, tão fadigado, e dizer: agora graças a Deus eu não vou ter que experimentar mais esse negócio, agora daqui cada um que se vire, já fiz a minha parte. Se ele não tivesse pensado assim, eu acho que nós teríamos vindo de uma geração mais justa. Mas porque ele talvez encarou aquilo como um fardo, hoje existem batalhas espirituais que nós temos que enfrentar dia a dia. Hoje nós temos um mundo diversificado, onde muitos são adorados no lugar de Deus. Então aquilo que ele sentiu não provocou, não foi só para ele, mas aquilo originou um estrago muito forte em toda a terra, e isso foi se propagando para os anos e as gerações. Você está me entendendo? Quando o alvo
não é atingido. Não somente nós ficamos deficientes no nosso tempo, mas aquilo gerou outras culturas. Deixa eu te dizer uma coisa: a maior batalha que existe hoje é com cultura e mentalidade. Peça a Deus para te dar revelação disso. Peça a Deus para que o Senhor abra o seu entendimento a respeito desta batalha. E porque Noé não entendeu esta batalha, uma guerra maior com cultura, estabeleceu-se outros governos, estabeleceu-se outras dinâmicas que não tinha nada a ver com Deus e que até hoje tenta roubar a glória de Deus. Então eu quero dizer para você, o teu alvo e o teu propósito é para que a glória do Senhor seja levantada. Você vai sair daqui hoje buscando de Deus a sua missão e entendendo o alvo. Você vai receber uma missão, porém você vai ser a flecha que vai atingir o alvo de Deus. Amém? Porque através de você e de todo o propósito da sua casa, muitas coisas serão mudadas daqui para frente. Eu quero profetizar que você vai ser o instrumento de Deus que vai mudar os próximos anos, que vai trazer uma mudança na nossa cultura, vai trazer uma mudança comportamental, em nome de Jesus. Mesmo que nós estamos ali traçados, condenados a uma cultura de devassidão, eu ainda creio que Deus vai levantar algumas pessoas para perpetuar ainda a cultura de Deus, ainda o projeto de Deus, por mais que nós tenhamos isso por falido, mas o Senhor trará a nós. Então, este tempo também fala de um projeto do Senhor por nós. Eu quero dizer para você que no mês de novembro é um mês em que você terá que executar o projeto de Deus com excelência. É um mês em que o Senhor talvez te coloque no meio de uma barca e você tenha que passar ali naquela barca em perigo. Talvez você tenha que estar ali sem saber aonde você vai e o que vai dar. Mas no final, pode ter certeza que Deus te colocará no lugar seguro. Foram 40 dias no meio de um oceano, mas quando completou o ciclo de 40, Deus colocou Noé no lugar seguro. Sim ou não? Ele foi colocado no monte Ararat. Deus o colocou no monte mais alto. A arca não parou em qualquer lugar, parou no monte. Sabe o que significava isso? Deus estava dizendo: eu sou o soberano. Imagine quem que desceu da arca, quem é que estava 40 dias com o soberano, porque aquela arca representou o soberano. Uma família desce com um monte de animais. Se os humanos não ouviram, os animais ouviram. Saiu um desenho na Netflix chamado, acho que é a Estrela de Belém. Alguém já assistiu? Assista quem não assistiu. Os animais ficaram sabendo do Messias. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está preparando a terra nesses últimos dias para que toda a terra saiba que Cristo está para voltar. E é por isso que o Senhor está falando conosco nesta noite do alvo e da missão. Deus está falando conosco nesta noite sobre nós concluirmos o alvo do Senhor, porque está chegando o tempo em que Jesus vai concluir a segunda parte da missão que Ele recebeu de Deus. Ele virá e estabelecerá o seu governo sobre a terra. Quem vai permanecer no governo? Aqueles que entenderam a sua palavra, aqueles que foram gerados no útero de Deus e que estavam debaixo, guardados na soberania do Senhor. O culto desta noite, deixa eu te dizer uma coisa: esses 12 dias são dias de preparação para você. Todas as ministrações são ministrações de preparação para você. Deus está preparando plataformas para nós. Noé e a família ficou sobre uma plataforma que flutuava sobre a água.
Uma plataforma que estava debaixo do cuidado de Deus e que parou sobre um monte, sobre um lugar seguro. Então eu quero dizer para você, querido, no mês de novembro, Deus te colocará no monte, no lugar mais alto e no lugar seguro. E quando o Senhor te der a direção para possuir o lugar, continue olhando para Ele. Não tenha a missão passada como algo que te fadigou, como algo que te cansou, como algo que te frustrou. Não, desça do propósito e fala: qual será a minha próxima missão? Qual será o meu próximo propósito? Então o ano que vem, querido, quando Deus te der uma missão, conclua. Quando o Senhor falar está concluído, então qual é o próximo? Ei, querido, dê fruto, seja frutífero. Nós começamos o mês de janeiro falando de frutificação e nós vamos encerrar até dezembro dizendo: você terá que ser frutífero. Porque Noé passou por todo o propósito. Quando chegou no tempo dele frutificar, ele saiu fora de si. Ele se embriagou. Ei, não saia fora de si. Não permita que um cálice amargo, talvez no meio do processo você venha tomar um cálice amargo. O que é tomar um cálice amargo? O cálice amargo muitas vezes são situações, são momentos que venham nos abater. Talvez você passou por um abatimento e isso seja um cálice amargo. E esse cálice amargo, ele começa a trabalhar em você, a ponto de você perder o juízo, a ponto de você tomar decisões, falar coisas que não deveria, ou praticar e fazer coisas que você não deveria, e colocar em risco a sua próxima missão. Era para a família de Noé ser uma família de evidência. Era para a casa de Noé ser uma casa de evidência. Vamos declarar, diga: minha casa será uma casa de evidência. Minha casa vai ser a casa de evidência em 2021. Ei, você não vai errar o alvo, você não vai perder a missão. Não perca a missão. Noé perdeu a missão por algo tão tolo, talvez por um vinho que se tornou um vinho amargo. Talvez se ele estivesse focado na missão, ele não teria bebido aquele vinho, mas pelo fato dele ter bebido o vinho, ele perdeu o alvo. Qual alvo foi atingido? De Satanás, porque através daquele vinho do qual ele bebeu e se amargou, provocou uma situação. A flecha polida foi diretamente para o lugar errado. A flecha que era para ir para o alvo que Deus estabeleceu, foi para o alvo errado. Depois de Cã, altares a outros deuses foram levantados. Começou então altar de sacrifícios humanos, sacrifícios a outros deuses, adoração a outros deuses. E o pecado e a iniquidade foi se propagando. Por isso se tornou normal. Divórcios foram se tornando normal. Canibalismo foram se tornando normal. Uma série de coisas. E foram gerando batalhas, batalhas e batalhas. Mas eu quero declarar, querido, que no mês de Quislev, Deus virá com uma grande provisão. Você, sua casa receberá cura neste mês. Assim como aquele rei recebeu cura, tua casa receberá cura. Sua casa será alcançada com a misericórdia de Deus, ainda que a sua casa seja marcada por um tempo ruim. Deus virá com misericórdia e te concederá mais anos de vida, a fim de que você entre na missão, a fim de que você se ajuste na missão do Senhor. Fique de pé nesta noite.
Oh Jesus, diga: eu vou permanecer na missão que foi dado a mim. Diga: eu serei a flecha de Deus. Aleluia. Diga: eu vou acertar o alvo e não terei a missão de Deus como um fardo para mim. Não tenha a missão que o Senhor tem para você como um fardo. Existem alguns momentos na nossa vida em que nós percebemos que no meio da missão, aquela missão ela vira um fardo, aquela missão ela fica pesada. Sabe por quê? Porque quando você deixa de olhar para a missão com os olhos que você deveria olhar, não mude o seu foco. Nunca mude a sua forma de ver a sua missão. Não mude o foco de olhar, porque se você mudar o seu olhar, você não vai entender o propósito de Deus. E o propósito de Deus, ele é muito maior do que nós temos. Então, neste mês, quero dizer para você, receba a perseverança de Neemias. Porque quando Neemias soube que o povo havia sido levado para o cativeiro, a Bíblia diz que ele chora, ele entra em quebrantamento. E ele ora a Deus. E quando ele ora e chora diante de Deus, Deus abriu uma porta de milagre para Neemias. Porque ele era um copeiro, seria impossível um rei se importar com o emocional de um empregado. Porém o rei olha para aquele empregado, se importa com o seu emocional. E quando ele relata o que aconteceu, o rei simplesmente traz uma provisão generosa para Neemias, a fim de que Neemias pudesse voltar. Você não tem noção do que Neemias precisava para voltar para o centro da vontade de Deus. Ele precisou de muitos recursos, e Deus preparou o rei que desse recursos para ele. E quando ele volta, ele começa um trabalho de reconstrução. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu aceito o propósito de começar um tempo de reconstrução. Assim como Neemias foi um instrumento de Deus para reconstruir Jerusalém, que era o alvo do Senhor, eu também quero ser este instrumento de reconstrução. Diga: me reconstrói. Diga: Senhor, me reconstrói. A partir de 2021, diga: eu quero viver o novo. Quero que o Senhor venha me reconstruir. Diga: Senhor, me coloca na plataforma mais alta. Diga: Deus, me eleva na plataforma, no lugar seguro. Talvez nesse período você tenha se sentido inseguro. Talvez você tenha assolado, a insegurança e o medo tenha te assolado, porque o medo, ele tem sido o alvo de Satanás. O medo e a insegurança tem sido o alvo dele para nos tirar do propósito. Mas nós vamos dessa noite virar esse alvo. Nós vamos atingir o alvo de Deus. Ei, você é flecha polida do Senhor. Levante as suas mãos aos céus. Seus braços agora serão como flechas do Senhor. E você vai mirar para Deus. E você vai dizer: Senhor, pode me polir. Diga: Deus, pode me polir. Diga: Senhor, começa o processo de polimento em mim. Sabe o que o arqueiro faz quando ele pega a flecha? Ele começa a raspar a flecha. E ele começa a ajustar a flecha, a fim de que a ponta dela se torne mais aguda. Porque se ela não for aguda, quando ela chegar no alvo, ela pode não perfurar o alvo, ela pode não estar preparada o suficiente para ficar apegada ao alvo. E eu quero que você levante suas mãos e diga: Senhor, estou representando eu e meus filhos. Quantos filhos você tem? Quantos vocês são na sua casa? Serão a quantidade de flechas que o Senhor disponibilizará.
Olha essa imagem, quantas flechas no alvo. O alvo não é aqui, não é aqui. Esses espaços é para quem não é bem treinado, mas esse é para quem treinou. Esse é para quem manteve a visão. Esse aqui é para quem focou na missão. Se você perseverar, Deus vai começar a te polir nessa noite. Ei, a tua missão não é um fardo. Aquilo que Deus tem pedido a você não é fardo. A nossa missão, ela tem um propósito: que você se multiplique. E você pode ser promovido para outra missão, mas nunca sair de uma missão como um fardo. Nunca levar a missão como um fardo. Sua missão de adorar a Deus não é um fardo. Se não houver alegria, é porque você não foi convocado. Das duas uma, ou você não foi convocado, ou você ainda, no meio da missão, não prosseguiu em conhecê-lo. Então hoje é uma decisão sua, se deixar ser polido por Deus. Vamos levantar nossas mãos. Eu quero que você comece a orar e dizer: Senhor, eis-me aqui para ser polido pelo Senhor. Diga: Deus, eu e minha casa seremos polidos pelo Senhor. E na conclusão do próximo ano, quando nós chegarmos da conclusão do próximo ano, Senhor, minha casa vai acertar o alvo. Diga: Senhor, eu não farei como Noé. Noé recebeu a missão de perseverar em Deus. Noé recebeu a missão de trazer os seus filhos junto com ele, para construir um testemunho diante de Deus. Muitas pessoas não acreditaram no propósito da arca, mas a arca tinha um propósito. A missão que Noé recebeu era para cumprir o propósito. Então, querido, você e a sua casa precisa construir o testemunho. Não existe sequer que não oraram ao Senhor e não fizeram uma oração direcionada para Deus, uma oração de súplica. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você sentir de fato, sinta o propósito. Se tua casa estiver desviada, chore por isso. Chore. Quantas vezes os meus filhos quiseram desviar dos caminhos do Senhor e nós choramos. Eu chorei muitas vezes e diz: Deus, eu não aceito que minha casa não te sirva. Deus, eu não aceito que meus filhos não te amem. O Senhor nos chamou para te amar. O Senhor nos chamou para construir diante do Senhor. Você sabe que, fica com as suas mãos levantadas, o que eu estou falando é para manter você no propósito. O apóstolo Entoing chamou 3 vezes meu filho que estava sentado ali. E ele falou: eu quis me esconder. E ele disse: hoje você toca, mas amanhã você vai pregar. E hoje eles estavam rindo. O Entoing falou num dia, no outro dia meu filho caiu da moto, quebrou o pulso. Meu filho gosta de tocar. E aí eu disse: Deus, ele é flecha polida nas tuas mãos. Já é a 3ª vez que meu filho quebra o punho. Meu filho já tem platina nos 2 pulsos. Já é a 3ª vez que o diabo tenta roubar ele. Mas eu continuo declarando que ele é flecha polida nas mãos do Senhor. Ele vai atingir o alvo. Aquilo que o Senhor estabeleceu vai acontecer. Vai acontecer. Ei, você está nos dias proféticos. Você está nos dias proféticos.
Nós vamos fazer uma oferta pelos nossos filhos e eu vou declarar ao Senhor: meus filhos são flecha polida, sabe? Meus filhos serão flechas preparadas pelo Senhor. Minha casa vai construir um testemunho diante do Senhor. E nós estaremos sobre o monte do Senhor, debaixo das mãos e da vontade do soberano Deus. E quando nós estivermos lá, nós não vamos descer para errar, não. Nós não vamos descer para perder, não. Ei, este é o mês do acerto. O mês de novembro, o mês de Quisleve é o mês do acerto. É o mês de acertarmos, é o mês de nos encaixarmos, é um mês onde nós precisamos ser levantados. Então este é o mês para tudo aquilo que não está dando certo ser colocado no lugar. Então comece de mãos levantadas, diga: Senhor, eu quero acertar. Começa acertando, começa por mim. Se você é o chefe da sua casa, que comece por você. Uma flecha polida pode atrair outras flechas polidas, mas se houver alguma flecha que não é polida, as demais não serão. Se uma acertar, as outras vão querer saber por que essa entrou e as demais não entram. O que essa tem que as demais não têm? Então as demais seguirão o exemplo daquela que acerta. Então que você comece a acertar, que no mês de Quisleve você comece a acertar. Hoje profeticamente é novembro. Hoje profeticamente é novembro de 2021. Profeticamente nós chegamos neste tempo. Então nós vamos orar ao Senhor e nós vamos tomar posse disso. Senhor, nós vamos acertar o propósito. Começamos hoje, Senhor, a declarar que nós vamos construir um testemunho, nós vamos construir uma palavra. Ei, você será um construtor diante de Deus. No mês de Quisleve, hoje, você recebe esta unção para construir. Você recebe a unção do sobrenatural para avançar no propósito e na missão de Deus. Ei, você está proibido de parar. Você está proibido de desistir. Você está proibido de olhar para as circunstâncias. Você está proibido de parar de crer. Você está proibido de parar de confiar em Deus. Neemias chorou, mas a questão não foram as lágrimas, mas foi o coração. No coração de Neemias, ele chorou de dor. Ele sentiu a dor do juízo, mas ele chorou dizendo: Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance de reconstruir a tua obra, a tua casa. Dá mais uma chance. Hoje o Senhor quer dar mais uma chance para nós. Deus quer dar mais uma chance para a tua casa. Deus quer dar mais uma chance, a fim de que você volte a construir o testemunho diante do Senhor. Oh, rabadalalabaxeira manás, rebadalalabaxeira manás. Vamos orar. Pai eterno, nessa noite, nós sabemos, ó Deus, que vamos construir, Senhor, diante de Ti, Senhor. Nós vamos construir, ó Deus, diante do Senhor. Recebemos, ó Deus, a nova chance. Esta é uma noite que o Senhor nos dá uma nova chance. Nós confiamos no Senhor. Nós recebemos do Senhor uma nova confiança. Senhor, nós confiamos em Ti. Em Quisleve, nós confiaremos do Senhor. Em Quisleve, nós declararemos: a nossa confiança está em Ti. Oh, rabadalalama.